Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 5 de outubro de 2020, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 15º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é a cultura do reino. Nós vamos começar lendo Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2 e vários outros textos. Eu desejo que todas tenham uma semana de vitória. Nós estamos na última semana do propósito, que a gente assim possa degustar, né, como é uma comida gostosa, quando a gente vai degustando aos poucos e a gente possa saborear e completar, né, deixar completar aquilo que Deus quer trazer na nossa vida nessa semana, tá bom? Bom, irmãos, hoje nós vamos falar da cultura do reino. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que servir a Deus, né, tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem desejado, servir a Deus, nos posicionar, ser servos fiéis, servos mais maduros, filhos obedientes, tudo isso passa pela nossa cultura, pela nossa etnia, pelos nossos hábitos, pelos nossos ensinos, pela nossa tradição familiar. Então, sempre foi o sonho de Deus ter muitos filhos, ser pai de muitos filhos, né? Ele desejou, ele criou todas as nações, ele permitiu que todas as nações crescessem e tivessem a sua cultura, o seu estilo. E Deus, ele ama essa diversificação de língua, de povos, de maneira de servir a ele. E nós vamos falar sobre isso. Só que cada cultura, cada reinado, né, cada país tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem coisas boas da nossa característica, que Deus agrada, que foi dado por ele, e muitas coisas ruins que foram infiltrando no meio do caminho, porque somos um conjunto de gente, né, um povo, e onde tem pessoas, somos imperfeitos e vamos desenvolvendo ali, às vezes, uma cultura, alguns detalhes ruins na nossa cultura. Mas nós, como cristãos, ou como aquele que serve a Deus, que quer viver a palavra de Deus, nós precisamos, irmãs, viver a cultura do reino. E não a cultura, não a parte ruim da nossa cultura do nosso país, seja onde nós estivermos. Esse devocional, ele nasceu assim, nesses dias eu tenho estudado muito a história de como nasceu a nação dos Estados Unidos, né? Como que se desenvolveu, os homens que foram usados, qual que é o método que eles usaram. Então, eu quero falar sobre isso. Nós precisamos viver a cultura do reino. Nós precisamos aderir na nossa vida, adquirir na nossa vida hábitos da cultura do reino. Vamos lá então, irmãs. Bom, Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2 fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que esse texto aqui está sempre nos chamando a atenção a renovar a nossa mente, a aprender algo novo, junto com a palavra de Deus, claro, e renovar a nossa mente. De tempos em tempos, irmã, nós precisamos renovar a nossa mente. Uma criança de 7 anos, né, até que ela chegue aos seus 14, ela tem que estar sempre renovando a mente dela. Ela tem que estar aprendendo, ela tem que estar caminhando conforme aquela fase nova. Assim é nós também, né? Assim somos todos nós. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar desse assunto da cultura do reino para que nós venhamos aprender a renovar a nossa mente e viver de acordo com o que Deus tem para nós. Então vamos falar um pouquinho de reino de Deus. É claro, irmãs, que eu gostaria, toda vez que eu termino o devocional, apesar dele ficar longo, apesar dele ficar com muitos textos, eu sempre termino com a sensação, nossa, faltou tanto texto importante, eu poderia ter falado desse, mas é só o que dá aqui mesmo, né? Vamos lá. O que é o reino de Deus, né? Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso,
ele deixou um modelo, né? Um modelo de como orar. Então ele fala assim, Mateus capítulo 6, no versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a primeira coisa de uma oração, o objetivo dela é santificar o nome de Deus e clamar pelo reino. Só que parece que essa parte a gente esquece, irmãs, e a gente já pula logo para aquelas, né? Me dá isso, me dá aquilo, tá. Só a gente fica mais agarrado no pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né? E então aqui está dizendo que Jesus diz, quando vocês orarem, orem assim, venha o teu reino. Mas a gente precisa entender, irmãs, o que é o reino de Deus. Há um reinado para descer sobre a terra. Deus, ele separou um povo para ser, a referência. E o primeiro povo foi Israel. Depois nós vamos ler aqui. Depois nós vamos ler em Êxodo sobre isso. Mas então Deus separou um povo. Primeiro povo, Israel. Separou aquela nação, deu a ela as leis, deu a ela a Bíblia, a palavra, e disse: vocês vão ser um povo separado, um povo eleito, um povo que vai ser referencial para as nações, para aprender como me adorar, como me servir, como é que me agradam, né? Depois, com a vinda de Jesus, outro segundo povo, que é a igreja. Então, vai chegar um dia que vai juntar esses dois, a igreja com Israel, né? Nós somos a Israel de Deus também. Então, vai juntar. Mas nós precisamos entender o que é o reino para que a gente possa... precisamos entender o que é o reino e como é a cultura do reino. Para que a gente possa caminhar nessa terra como um povo que clama pelo nome do Senhor, que andamos na terra abrindo mão das coisas ruins da nossa cultura, dos nossos costumes e viver de acordo com essa cultura no reino. E quando assim a gente age, ou estamos agindo, nós estamos sendo participante em trazer o reino de Deus para essa terra. E esse é o plano de Deus, que esses dois povos sejam os representantes do reino de Deus. Que nós venhamos a viver a cultura do reino. Para que as pessoas olhem e falem, é brasileira, mas tem algo diferente. É brasileira, mas não carrega as coisas ruins da cultura brasileira. Da onde você aprendeu isso? Da cultura do reino. Onde você aprendeu uma excelência, uma vida de excelência, uma vida eficaz, que nós vamos aprender um pouquinho mais aqui na frente. Vamos lá. Então, entenderam, irmãs? Na própria oração, a principal coisa... a primeira coisa é santificar o nome de Deus e clamar que venha o reino dele. Não tem como uma pessoa que adore ao Senhor, quer adorar, quer conhecer, sem desenvolver um amor pelo reino de Deus. E aqui está dizendo que nesse reino é um lugar onde Deus faz a sua vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade do Senhor no céu, ele cumpre a vontade ali perfeita, né? E na terra já há um detalhe, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, e para que ele, é lógico que ele é soberano e tudo, mas ele gosta da participação do homem, então para que ele haja, nós temos que estar de acordo e clamar, venha o teu reino. Tenha liberdade de fazer o que o Senhor tem que fazer na minha vida, na minha casa, na minha cidade, na minha nação. Então é por isso que nós oramos. Vamos para o capítulo 3 de Mateus, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 fala assim, foi o mesmo texto que nós lemos ontem, né? João Batista fala assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, irmãs, o que João estava pregando? O arrependimento é consequência da gente entender sobre o reino. Mas o que nós temos que pregar?
O João Batista não estava pregando aqui, arrependeis para vocês entrar no céu, para vocês ter salvação, vem o teu reino. Tudo isso está incluído no reino, salvação, né? Outras coisas aqui, mas o reino, nós precisamos entender, está chegando um reino. E mais uma vez eu vou falar, muitas vezes nós passamos preocupada com o reino que está chegando do anticristo, mas e o reino dos céus? E o reino de Deus, que nós já devíamos estar clamando, que nós já devíamos estar vivendo de acordo com a cultura do reino, que nós já deveríamos ser portadores, né? Nós deveríamos ser aqueles que as pessoas olham para nós, olham para a igreja e entende, o caminho é por aqui. Olha esse povo sabe o caminho do reino. E a gente fica distraído, preocupado com o governo do anticristo, com qual presidente que vai se levantar, se ele está alinhado com o anticristo, se ele pode ser o suposto anticristo. Irmãs, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso é que é o importante. Deus quer trazer um reino para a terra. Então vamos lá. Em Mateus, capítulo 28... Não, vamos ler Marcos, capítulo 16 primeiro, depois a gente volta para Mateus. Marcos 16, no versículo 16... Marcos 16, versículo 16, fala assim... Quando Jesus, no último momento da sua vida, ele dá a ordem da gente sair e evangelizar. Então ele fala assim, vamos ler desde o 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe, dizendo a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar uma serpente e se alguma coisa mortífera beberem, não vão lhe fazer mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É nosso chamado ser o representante desse reino. Um dos papéis de ser representante desse reino é pregar a toda criatura, né? Agora está dizendo aqui, os sinais seguirão ao que creem. Os sinais da gente nessa caminhada, expelir demônio, curar enfermo, isso são sinais que acompanharão os que creem. O problema é que a gente focou só nos sinais e acabamos esquecendo a responsabilidade de andar como reis, sacerdotes, embaixadores de Cristo e expandir o reino. Tá bom? Vamos aqui no Mateus 28, né? Mateus 28, Jesus disse assim, Mateus 28, no versículo 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu amo esse versículo aqui. Quando fala de evangelização, eu gosto mais desse versículo. Porque, na verdade, irmãs, a gente focou muito que eu tenho que falar de Jesus para a pessoa ser salva. Eu tenho que arrumar um jeito de falar de Jesus para a pessoa ser salva. Só que aqui, irmãs, não é só falar de Jesus. E de fazer discípulo de todas as nações. Né? E de fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo é você ensinar. Ensinando, aqui está falando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulo vamos caminhar juntos, eu vou aprendendo com você, você vai aprendendo comigo, e sempre um lembrando o outro,
vamos guardar aquilo que Jesus nos ordenou. Então, isso é muito mais do que você dizer para uma pessoa: aceita Jesus, porque senão você vai morrer e vai para o inferno. Muitas pessoas não têm convertido porque muitas vezes a gente só quer falar isso aí e acha que está pregando o evangelho. Isso não é pregar evangelho. A pregação do evangelho é você viver uma vida com a cultura do reino, aonde as pessoas vão ter interesse por si só, no seu trabalho, seu companheiro de trabalho, ao ver você agir conforme a cultura do reino, já vai dar total abertura para você compartilhar sobre a cultura do reino, e aí você vai estar ensinando, fazendo discípulo de todas as nações. Então, isso aqui é o nosso papel, irmãs. Agora, para a gente aprender tudo isso, a gente tem que se abrir. A gente tem que se abrir, irmãs, a aprender. Hoje eu estava, de manhã, já acordei logo pensando, né? Como que... Não tem nada a ver com o devocional, mas eu estava pensando. Como que as pessoas não se abrem? As pessoas não se abrem para aprender. Se você observar a vida de Jesus o tempo todo, ele estava ensinando. Ele pegou o barco de Pedro e foi ensinar. Ele foi para não sei aonde, foi ensinar. Ele estava na sinagoga ensinando. A gente olha aqui, Jesus nos dá essa ordem: vai fazer discípulo de todas as nações, vocês vão batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Porque, irmãs, só falar isso para uma pessoa que está passando uma luta, você precisa aceitar Jesus. Mas quem é Jesus? Como é que a gente vai motivar essa pessoa a crer em Jesus? Nós temos que refletir quem é Jesus. Será que nós agimos como Jesus? Agora vamos voltar lá. Voltar não, que a gente nem foi, né, irmã? Vamos ir lá em Êxodo, que eu quero ler sobre Israel. Em Êxodo capítulo 19, fala o que Deus queria fazer com Israel quando ele criou a nação de Israel. Entre todo o mundo, né, já existiam outras nações, Deus escolhe o povo de Israel. O que ele queria fazer com esse povo? Então, no capítulo 19 de Êxodo, capítulo 19, versículo 3, já estou lá em Levítico, não tem nada a ver hoje, já estou dormindo ainda. Êxodo 19, versículo 3. Subiu, pois, Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou-lhe e lhe disse: assim você vai falar à casa de Jacó, você vai anunciar aos filhos de Israel. Aí você vai dizer assim para eles: vocês têm visto o que eu fiz aos egípcios? Como eu vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim? Né? Vocês lembram como eu te tirei da casa da servidão, tudo que eu fiz por vocês? É mais ou menos isso, né? 5, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente vocês ouvirdes a minha voz, guardar a minha aliança, então vocês vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis reinos e sacerdote e nação santa. São estas as palavras que ele vai falar aos filhos de Israel. Então, o que Deus fez com Israel, irmãs, se você não entende sobre Israel, se você fala, gente, eu não entendo o que é isso, nós somos cristãos, fica falando de Israel. Israel é o povo escolhido por Deus. Nosso Jesus veio desse povo. E nós como cristãos, estamos sendo enxertados nessa nação. Então, esse é o objetivo de Deus para Israel. Fazer deles um povo que refletia a glória de Deus, que ia motivar, que ia ensinar as nações a adorar e a servir ao nosso Deus. Porque naquela época, as nações foram se corrompendo, foram virando nações pagãs que faziam coisas absurdas, consagravam os seus filhos aos demônios, queimavam os seus filhos vivos como sacrifício para demônios. As nações faziam coisas horrorosas, irmãs. Por isso que quando Deus trazia juízo para as nações, muitas vezes a gente não entende, mas é porque Deus dava tempo para que eles se arrependessem e eles não se arrependiam. Então, Deus acabava tendo que trazer juízo ali. Vamos embora lá. Vamos falar mais aqui sobre a igreja, né?
Então Jesus veio e nasceu a igreja de Cristo. E a mesma coisa. O que Jesus, né? O que Deus, a palavra de Deus diz sobre a igreja? Que vocês são reinos e sacerdotes. Então Deus está nos chamando, irmãs, para representar a cultura do reino. Vamos falar aqui Jeremias. Em Jeremias capítulo 3, no versículo 14 a 19, fala assim. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Vós convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Deus está falando para Israel. Porque eu, o vosso esposo, vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e eu vou levar vocês a Sião. Eu quero dar para vocês pastores, segundo o meu coração, que apacenta vocês com conhecimento e inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes, vos tornardes fecundo na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Isso aqui é uma profecia para o final dos tempos, né? Vão chamar Jerusalém de trono do Senhor, já não andarão segundo a dureza do seu coração. Naquele dia, andará a casa de Judá com a casa de Israel, virão junta da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu, a mim, me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? Respondi, vocês vão me chamar de pai, pai chamarás, e de mim não se desviará. Então Deus tem um plano para Israel, que eu vou ser o pai de vocês. Eu vou trazer vocês a Jerusalém, né? As nações virão a Jerusalém, porque ali vai ser chamado, Jerusalém será chamada trono do Senhor. Nela vão reunir todas as nações, versículo 17. Todas as nações em nome do Senhor. Porque ali, irmãs, é o lugar que Deus escolheu. Foi o Senhor que escolheu. Então, essa é a cultura do reino. Tá entendendo o que é reino? Que Deus está querendo trazer um reino. Ele vai reinar sobre essa terra, irmã. Jesus, Deus, o Espírito Santo ainda vai reinar nessa terra em toda a plenitude. Se você, irmãos, muitas vezes fica louco tá cansado da vida e acha que vai partir, vai ficar no céu andando de branco, vestido para cima e para baixo, eu sinto muito te frustrar dos seus planos. Há um reino que está para descer aqui. E você precisa ser representante desse reino. E quando Jesus vier reinar aqui na terra, ele vai reinar aqui na terra, porque toda a terra vai ver a glória dele, precisa ver a glória dele, precisam reconhecer que ele é o único, que ele é digno, precisa dobrar todo o joelho e toda a língua confessar que ele é Senhor. Então não pensa que ele vai só aparecer nos ares e bye, galera, fica aí, todo mundo aí nesse mundo aí se lascando, nós estamos todo mundo subindo, vocês ficam aí, bye, né? Não é mais ou menos assim não, irmãs. Há um reino para vir nessa terra. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Há um trabalhar para a gente fazer muito mais sério do que a gente imagina. Muito mais sério do que a gente ficar vestido de branco andando para baixo, para cima no céu. Né? Não é só isso. Há um reino. Nós vamos ter uma vida. Nós vamos ter... nações virão para serem ensinados do Senhor. Para serem ensinados pelo povo de Deus. Vamos lá. Em Zacarias... capítulo 8, Zacarias capítulo 8, no versículo 1, alguns versículos eu vou estar lendo aqui. Zacarias 8, no versículo, vamos ler de 1 a 3 primeiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor, eu voltarei para Sião, eu vou habitar em Jerusalém. Jerusalém vai ser chamada a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Agora vamos para o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu vou salvar o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarei em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça.
Vamos ler o versículo 16, que fala assim: Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Que nós não venhamos a pensar mal sobre o nosso próximo. E então aqui o Espírito Santo, o Senhor está dizendo, mais uma vez, eu vou habitar em Jerusalém, eu tenho zelo por Sião. Zelo significa muito cuidado e também significa ciúmes, porque muitas vezes na Bíblia usa-se palavras em espanhol, zelo, né? E em espanhol, ciúme também é zelo. Então, irmãs, esse é o plano do Senhor. Uma cultura do reino, para que quando ele reinar, vai reinar com Cristo aqueles que têm a cultura do reino. Eu espero que vocês estejam entendendo e já estou terminando e nós vamos falar um pouquinho dessa cultura do reino. Para terminar, vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, eu vi e eis que grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém? Aqui está dizendo no versículo 12... Vamos continuar um pouquinho aqui. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e antes do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força seja dada ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, no próprio Apocalipse, o final de tudo, tem-se uma grande multidão de povos, línguas e nações que vão vir servir ao Senhor. Agora para finalizar, eu quero falar um pouquinho dessa cultura do reino. A cultura do reino, irmãs, eu falei tudo isso para que a gente entendesse que existe um reino, né? Para a gente ter bem essa consciência. E eu quero te pedir, se você nunca atentou para isso, começa a buscar de Deus. Senhor, me ensina. Então, vamos lá. A cultura do reino. O que é essa cultura do reino? A cultura do reino, ela tem a característica do rei que governa esse reino. Então, a cultura do reino, ela tem a característica de Deus, ela tem a característica de Jesus. Quais são as características de Jesus, irmã? Amor, misericórdia, piedade, sabedoria, glória, tudo isso aqui que o povo estava clamando, né? Viu uma grande multidão, todos vestidos ali de branco, e que clamavam glória ao Cordeiro. Então, esse reino que está vindo, ele tem uma característica, a característica do nosso Deus, que é santo, piedoso, misericordioso, justo, verdadeiro. Aqui estava falando ali, quando eu li em Zacarias, que vai vir, né? Vai vir o povo ali a Jerusalém, porque ele falou que eu determinei sobre Jerusalém. E está falando que vão vir e que vocês falem a verdade, cada um com o seu próximo. Então, como que nós pregamos e ensinamos, e como que nós fazemos discípulo? Falando a verdade, cada um a seu próximo. Ensinando a verdade, ensinando a gente a sair do engano, né, irmãs? A sair desse engano que nos impede de ser reis e sacerdote. Bom, nós precisamos buscar viver de acordo com as leis desse reino e representar essa cultura. Quando você imigra, né, você para outro país, como eu estou em outro país, várias outras irmãs estão em outros países aí, nós não podemos viver, eu não posso viver nos Estados Unidos debaixo da lei do Brasil, debaixo da cultura do Brasil em certos aspectos, eu não posso. Porque eu iria presa, né? Não adianta você chegar diante da lei aqui e dizer, não, mas no Brasil pode. Então, quando você está num reino, você precisa viver de acordo com a lei daquele país, daquele reino. E nosso manual da lei daquele país, o nosso manual de como viver o reino está aqui na palavra de Deus.
Por isso nós precisamos ler, aprender, praticar, para sermos resplandecentes desse reino. Vamos lá. Nós precisamos deixar, irmãs, a parte da nossa cultura, do pecado, da iniquidade. Nós precisamos deixar tudo que nos impede de andar como embaixadores do reino. Nós precisamos começar a avaliar tudo que é de bom na nossa cultura e tudo que é de ruim, eliminar essas coisas ruins e acrescentar a cultura do reino. Todas as nações têm coisas boas, mas todas as nações também têm coisas ruins. E nós precisamos ir limpando essas coisas ruins da nossa cultura que nos impede de ser a cultura do reino. A cultura do reino, ela se sobressai a todas as culturas porque ela é uma cultura de excelência. Ela é uma cultura que vai muito mais além, porque nós estamos vivendo uma cultura dos céus. Por exemplo, irmã, no Brasil, o que ele tem de bom? Nós somos um povo alegre, né? Nós, como adoradores, irmãs, nós somos um povo alegre, a gente dança, a gente canta, a gente pula, a gente brinca, bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Não estou dizendo que está errado, mas é diferente, porque os Estados Unidos o povo é mais contido, o povo é mais, eles têm uma dificuldade de se entregar, assim, né? De ser expansivo. Então, isso é uma qualidade nossa, ser alegre. Eu já vi vários missionários ir para o Brasil, especialmente os americanos, e falar, a adoração aqui é diferente. E é verdade, o Brasil pode estar com muita dificuldade, pode estar em muitos pecados, mas quando você chega no Brasil, a gente sente a diferença da entrega, da mesma forma como a gente vê na África, né? Sempre que você vê algum vídeo da África, é aquela alegria, aquele povo alegre. Então, isso são características que Deus nos deu. É desse povo, é dessa nação. Nós somos prontos a ajudar. O brasileiro é um povo pronto a ajudar. A gente não fica muito esperando, né? Aconteceu, por exemplo, um acidente, por exemplo. A gente já quer logo resolver, tirar a pessoa ali do carro. A gente até, às vezes, erra um pouco nisso aí de querer fazer as coisas. Já outras culturas, a cultura americana já é tão reservada que não pode tocar, não pode fazer. Ela segue tanto à risca as leis que ela fica esperando muitas vezes. Às vezes dá vontade de falar, faz alguma coisa, povo, né? Mas a gente já é um povo mais pronto. Nós somos povo, mas também um pouco paciente. Nós aprendemos tanto com o sofrimento, tem hora que essa paciência, em parte, que seria qualidade, vira até defeito depois, nós viramos passivos, né? Mas nós somos um povo paciente, principalmente os mineiros, né? Os mineiros são tranquilos, né? Então, assim, nós temos várias qualidades. Não vou ficar aqui falando as qualidades, você pense aí nas qualidades da sua cidade, do seu povo. Mas vamos falar das partes ruins também, né, irmã? O Brasil tem esse maldito jeitinho brasileiro, né? Nós temos sempre a querer ganhar vantagem em cima de tudo. Nós temos algo que nós precisamos jogar por terra. Aquela sensação de que a gente consegue passar a perna no outro, a gente consegue enganar o outro, eu consigo enganar meu patrão, eu consigo enganar o governo, eu consigo enganar as pessoas. Isso é uma maldição na nossa vida, nós precisamos jogar isso por terra. Nós somos um povo indisciplinado, a gente não gosta de disciplina, a gente não gosta de leitura, a gente não gosta de aprendizado, a gente não gosta de regras, totalmente diferente dos Estados Unidos. Isso aí, os Estados Unidos, em parte, é nota 10, né? É um povo disciplinado, é um povo que gosta de aprender, é um povo que gosta de leitura. Nós somos um povo que não temos história. Eu tenho estudado a história dos Estados Unidos e você vai vendo anos e anos e anos um povo que desenvolve em cima da sua história. Infelizmente, nós, Brasil, teve uma mistura, né, de muitas raças, e isso é bom, isso é a permissão de Deus. Infelizmente, o que eu digo é a questão de perder a história. Qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos que você pergunta sobre a história, a pessoa já fala, não, eu sou descendente de italiano, a minha avó era isso, A gente foi uma mistura que se perdeu a história. A mistura foi boa, é a nação que mais teve mistura de povos, eu acredito que Deus agrada muito disso, mas história, nós precisamos ter história, né? Nós precisamos ter história da nossa vida, a gente deixa para lá muito a nossa história, a gente não valoriza muito
a nossa história. Isso eu estou falando do brasileiro em si, né? A gente não valoriza muito a nossa história, a gente não dá muito valor à nossa história. Nós viemos de vários povos, nós viemos dos escravos, nós viemos dos índios, nós viemos dos europeus, nós viemos de vários descendentes e que cada um na sua dificuldade, o povo sofrido, né? Os escravos sofridos, os índios sofridos. Então nós já viemos de um povo que até hoje está lutando para preservar suas histórias, né? Os índios, os negros, mas a gente falta ainda uma essência de história na nossa vida e isso pode atrapalhar, irmãs. Esses defeitos que eu estou dizendo aqui não é para defamar nosso país, é para mostrar que isso pode atrapalhar a gente de tomar posição, de viver a cultura do reino, tá bom? Porque na cultura do reino nós não podemos ter esse tipo de coisa. Outra coisa, o brasileiro muitas vezes é mesquinho, é desunido. E isso atrapalha o reino. Os Estados Unidos, os defeitos que eu percebo, um excesso de autoconfiança, acha que pode fazer sem Deus. Eu acho que os Estados Unidos e Israel caem quase na mesma coisa, porque os Estados Unidos, como foi uma nação que começou cristã, né, com muitos homens, que começou na palavra, a Constituição dos Estados Unidos foi toda baseada na Bíblia. Deus deu grandes vitórias para eles, tem dado, então eles se acomodam. Nós somos o povo, nós somos o tal. Israel a mesma coisa, se acomodou. Nós somos o povo escolhido e eles se acomodam e deixam de viver a cultura do reino, né? Vamos lá. Então, voltando para os nossos problemas como nação e falando da cultura do reino, nós precisamos trocar isso aqui. O povo brasileiro é um povo mesquinho muitas vezes. Nós somos mesquinhos em dar gorjeta, nós somos mesquinhos em ajudar sem necessidade. A gente gosta de ajudar quando está passando necessidade, mas a gente não é generoso. Generoso é diferente de ajudar. Não, mas eu ajudo os pobres. Não, mas nós não fomos chamados só para ajudar pobre. Nós fomos chamados para abençoar pessoas. E essa parte o brasileiro deixa muito a desejar. Né? Então, assim, nós temos que começar a colocar a cultura do reino nessas coisas. Então, o reino é generoso. O reino é disciplinado. O reino valoriza. A cultura do reino é diferente. Então, irmãs, é isso que o Senhor tem para falar para nós hoje, nessa segunda-feira, de nos posicionarmos. Eu quero viver de acordo com a cultura do reino, porque é essa cultura do reino que vai fazer a gente ter um evangelismo eficaz. Não é só curar enfermos, expulsar demônio, não é só isso. Você viu ali Jesus falando, ide, pregai o evangelho, fazer discípulo, ensinai. Mas nós vamos ensinar como se nós não vivemos. Então, quando você está trabalhando com uma pessoa, né, muitas vezes a gente quer pregar, quer fazer a obra. Eu queria, irmã, fazer a obra, pregar. Por onde eu começo? Começa pela sua vida, começa pela sua casa. Então, quando você está no seu trabalho, que você aprende a ser servo, ter um coração servo, ser generoso, né? As pessoas estão observando. E ao observar, elas vão percebendo que aquela cultura sua está excedendo o padrão da cultura do seu país ou até mesmo do país dela, né? Daniel, quando ele viveu ali, passou por todos os reinos, foi isso que ele fez. A minha cultura excede isso aqui. A minha cultura excede o padrão de Babilônia, excede o padrão de Israel. Eu vivo pela cultura do reino. Ah, mas você perdoa. Como que você perdoa uma pessoa que fez isso com você? Porque a minha cultura é mais elevada. Né? Nossa, mas como que você vai ser generoso? Você vai levar um presente para o seu patrão? O seu patrão é rico, ele não precisa. Minha cultura excede o padrão. Então, nós precisamos... eu espero que eu tenha passado, irmã, porque tem hora que eu não sei se eu estou conseguindo passar e esse assunto é assunto que eu preciso ainda... entender como que eu passo isso, com todo esse fogo que está no meu coração, de vivermos a cultura do reino. Nós precisamos ser um povo que vive a cultura do reino. Nós precisamos ser libertos, irmã, das coisas que nos prendem. Nós precisamos ser libertos. Nós, povo brasileiro, por exemplo, nós temos dificuldade de receber, sabia? Nós temos dificuldade de receber.
porque nós fomos tão... Quando eu falo nós, é o mundo, né? O mundo brasileiro, né? A nação brasileira, desde a sua criação. Nós fomos tão lesados que quando a gente vai receber, a gente não sabe muito bem receber. E ao mesmo tempo a gente também se contenta muito com migalhas. É coisa que nós temos direito e a gente acha que estão fazendo um grande favor em nos dar. Então, assim, Deus quer mudar essa concepção. Senão, como que você vai receber as coisas do reino? Tudo que nós vivemos aqui, irmãs, nós refletimos no mundo espiritual ou é um reflexo do mundo espiritual. Da forma que nós somos aqui, nós também seremos no reino. Se nós somos covardes na terra, nós somos covardes no reino. Se nós temos autoridade na terra, nós temos autoridade no céu. Então, nós precisamos rever esses pontos. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, o bom de morar em outro país é isso. Isso te força a entender essas coisas. Te força a entender essas coisas e você começa... isso se a pessoa quiser, né? Que senão vai viver como topeira em qualquer lugar. Mas te força a olhar, opa, eu não posso viver a cultura brasileira aqui dessa forma. Aquilo que é ruim, né? Mas eu posso continuar expandindo, levando aquilo que é bom e juntando com a cultura do reino, que vai fazer muito mais eficácia. Então, quando nós fomos colonizados, por exemplo, no Brasil, estudando a história dos Estados Unidos, foi falado isso aqui, né? Que o europeu, os países que foram colonizados pelos europeus, a visão do europeu era chegar no lugar, tirar todo o proveito e ir embora. Vamos tirar tudo que tem de bom naquele país, é ouro, é madeira e tal. Já as nações que foram colonizadas pelo Reino Unido, pela Inglaterra, já era diferente. Não, vamos fazer esse povo crescer, porque eles crescendo, ele nos faz crescer. Olha que interessante isso. Então, nós temos que tirar essa cultura de nós. E, às vezes, nós brasileiros, onde a gente chega, a gente quer ganhar proveito. Muitos chegam aqui nos Estados Unidos, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro e depois eu vou embora, porque eu não aguento essa terra fria, esse povo frio, mete o pau em tudo. E crente, irmãs, nós estamos falando de crente, nós estamos falando de gente... Estamos falando de pastores que deixam o reino chega aqui, esquece que veio pregar o evangelho, quer ganhar o mundo, quer arrancar tudo que estiver aqui, eu vou arrancar desse país. Você acha que isso agrada ao Senhor, irmãs? Não. Nós estamos aqui, ou estamos onde estiver, na nossa terra, no Brasil, ou aonde você está, a nação que você está ali para abençoar aquele lugar, para expandir a visão do reino, para que quando as pessoas olhem, entenda que há um padrão mais elevado, como foi com Daniel. Por isso Daniel chegou aonde chegou, né? Porque ele tinha um padrão de excelência. Hoje eu vou deixar uma canção antiga que fala sobre nosso rei, né? Reina soberano. Uma canção muito antiga a Alda Célia que está cantando, para quem não conhece, antes dela ter carreira solo. E é isso, irmãs, que nós venhamos a despertar em nós a cultura do reino. Deus quer te fazer rei e sacerdote para que você ande nessa terra, independente das suas condições financeiras, mas que você tenha um padrão de excelência, porque o seu rei está vendo. E isso é dar frutos, isso é você discipular pessoas, isso é você ganhar vidas. Talvez você caminhe com uma pessoa que está te observando e você nunca pregou, nunca abriu para dizer sobre o Jesus, mas lá na frente, quando ela precisar, ela vai entender, isso era viver o reino, eu vi na vida daquela pessoa. Às vezes você está preparando o caminho, né? Lembra que João Batista diz, preparai o caminho do Senhor. Nós temos que estar, por onde nós andar, nós temos que estar preparando o caminho. Nós temos que mostrar essa cultura do reino mais elevada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.